Senhores de Civil 1, boa noite. A minha aula hoje não vai ser longa não, vai ser curta, por vários motivos. Primeiro, eu estou exausto e segundo, é meio que minha semana de prova para vocês, então eu também estou querendo ser misericordioso e não quero... Saiu da minha marcação aqui. Eu não quero também tufucar vocês de trabalho em semana de prova. Tem outro motivo ainda, eu estou andando muito bem com a matéria, então eu também não estou querendo acabar muito antes do prazo, não. Senão vou ter que ficar enrolando vocês lá na frente, eu não quero ficar enrolando vocês lá na frente, não. Então, Jesus, eita ferro. Então, por isso que eu fico sem a porra da câmera no Zoom, porque eu fico olhando toda hora meu cabelo. Enfim. O que a gente vai dar na aula de hoje? Hoje a gente já falou de plano de existência, plano de validade, plano de eficácia. Voltaremos agora para a validade. Por quê? Porque é condição sine qua non que um negócio jurídico, para que exista, ele tenha que ter manifestação de vontade. Tem que ir lá e dar o ok, tem a manifestação de vontade da pessoa. Porém, tem alguns momentos que a manifestação de vontade ela é viciada. Entenda, a pessoa vai lá materialmente, dá o seu ok. Ela manifesta a vontade dela. Só que a manifestação foi feita de forma viciada. Tinha algum vício. Se essa manifestação de vontade for viciada, o negócio jurídico existe porque tem a manifestação de vontade, só que o código dá um tratamento para dizer que ela existe, porém não tem validade. Por quê? Porque ela foi feita de forma viciada. Ela vai ter um dos vícios que estão previstos no Código Civil. O primeiro vício é o que está no 138 e é basicamente a aula de hoje, é o erro ou ignorância. Isso é aquele vício que a pessoa simplesmente tem uma falsa percepção da realidade. Ela errou. Ela acha que está fazendo uma coisa e é outra coisa. Ela erra. Entenda, não é o erro provocado, não é o erro porque alguém enganou. Esse é o segundo vício, que é dolo. O erro é o erro sozinho, é a pessoa que se equivocou, que teve uma má compreensão da realidade, dos fatos, e aí manifestou a vontade dela de forma equivocada. Todos os vícios, na verdade, a primeira grande diferenciação que tem entre eles, que é o primeiro chaveamento, para quem lembra da minha aula, que eu adorava dar aula de quadro negro, a primeira grande diferença é o erro substancial do erro acidental. O que a doutrina fala dessa diferenciação? O erro substancial é esse erro que a gente estuda aqui em Civil 1. É o erro que foi absolutamente necessário para a pessoa ir lá no contrato e manifestar a vontade dela em assinar. É aquele erro, aquele equívoco que foi determinante para que fosse celebrado o negócio jurídico viciado. Se eu estiver diante de um erro acidental, esse erro acidental ele não é tratado aqui no código. Então, se eu errei sobre algo não determinante para a celebração do negócio jurídico, um preço, algum detalhe do negócio jurídico, ele não é suficiente para anular o negócio jurídico. Mas professor, não vai ter tratamento? Vai ter tratamento jurídico. O ordenamento jurídico dá tratamento aos erros circunstanciais, aos erros acidentais, na responsabilidade civil, em outros tantos capítulos do Código Civil. Não aqui. Aqui, o erro que anula um negócio jurídico é aquele erro fundamental. É aquele erro fundamental que foi o erro primordial para que a pessoa fosse lá e assinasse o nome dela e desse a manifestação de vontade dela como perfeita e acabada. Essa é a primeira diferenciação do que seria um erro substancial
de um erro acidental. Para não ficar muito vazio, se não me falha a memória, o 143 ele já dá uma indicação, que ele fala o seguinte: o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então, tipo, é um erro circunstancial que você vai lá e corrige o erro, mas ele não é o suficiente para anular o negócio jurídico. Volto, não fica achando que não tem proteção jurídica o erro circunstancial, o erro acidental. Tem, mas não no campo da validade do negócio jurídico, que isso é uma coisa muito severa, né? Então, acho que esse é o primeiro tratamento que o código dá. Sobre a característica do erro, o 139 dá uma dica aqui de vários tipos de erro que podem existir. Ele fala o seguinte: o erro é substancial, então lembrando, é aquele erro substancial, não é o acidental. O erro substancial é esse erro que é um defeito do negócio jurídico que vicia o negócio jurídico. O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nessa de modo relevante. 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação de lei, for o motivo único e principal do negócio jurídico. A doutrina, nesse aspecto, quando ele classifica os tipos de erros substanciais que há, ele basicamente bota o seguinte: obviamente eu estou olhando para o lado que eu estou com as minhas anotações aqui para dar um pouco de cadência, e eu estou me sentindo em casa, eu bebo mate no gargalo. Hoje eu virei a câmera, como vocês podem ver. Eu me sinto mais confortável de ficar aqui no bunker do ensino, que é o quarto da Zezé, do que ficar no meu escritório, que tem muito entre gente saindo, barulho. Daqui eu fico mais isoladinho, fico me sentindo num estúdio. Primeiro erro que, dentro aqui do 139 que a doutrina fala, é o erro de natureza do negócio, é o erro em negócio. Que é aquela pessoa que erra no tipo do negócio. Por exemplo, ela acha que vai fazer um empréstimo e chama de doação. Um exemplo meio tosco, mas claramente para evidenciar que há um erro na celebração do negócio. A pessoa quer celebrar um negócio jurídico e ela erra. E ela faz aquela doação achando que isso significa uma outra coisa. Isso é um erro. O segundo erro, e aqui começa a ter mais uns exemplos interessantes, é o erro de objeto. Então, a doutrina dá esse exemplo, que fala do cara que vai num ateliê de um artista e aí o consumidor, enfim, a pessoa que vai lá no ateliê, entra e fala: mas que quadro lindo, eu quero comprar. E compra, obviamente supondo ser do artista que é o proprietário do ateliê, quando na verdade não era do artista, era de um pupilo lá, de um cara que botou lá a porra de um quadro. Então isso seria um erro de objeto. A pessoa supõe ser um objeto, quando na verdade é um outro objeto. Seria uma modalidade de erro substancial no que se refere ao objeto. O nome em latim é error in corpore, né, na coisa. O segundo erro, que é o erro em substância ou erro em qualitate, é aquele erro não do objeto, mas de uma qualidade essencial do objeto. Então é a pessoa que vê um relógio dourado e fala: puta, um relógio de ouro, vou comprar. E paga caro, achando que era de ouro, e não era de ouro, era só pintado. Obviamente eu não estou diante de uma hipótese de uma pessoa que tenha enganado a outra, mentindo, dizendo que era de ouro. Aí você vai tratar isso no dolo, porque aí o dolo é alguém sendo enganado. O tratamento jurídico é o mesmo de erro de dolo, mas a conceituação é diferente. O erro é o erro sozinho, a pessoa que achou, é um idiota, um imbecil, mas comprou e errou. Isso seria uma hipótese de erro na qualidade essencial do objeto.
Vi aqui minha anotação, a pessoa que vai no mesmo ateliê lá do exemplo anterior e acha que está comprando o original, mas é uma cópia. Seria uma hipótese de erro na qualidade. Agora vocês vão adorar, né? Porque todo mundo gosta de um exemplo meio de putaria, mas é o erro quanto à identidade ou qualidade da pessoa. E aí seria o cara que se casa com uma mulher, mas aí na hora do casamento descobre que ela é um travesti. Claro, brincadeiras à parte, sendo um pouco preconceituoso, mas seria uma hipótese de erro quanto à pessoa. Os exemplos de livros que obviamente não vão botar esses exemplos de putaria seriam aqueles casos de, sei lá, eu dou para você dizendo que você me salvou lá de um acidente de carro, quando não foi você, foi ele que me salvou, mas eu errei, porque eu achei que era aquela pessoa ali. Então seria um erro em relação à pessoa. O 142 tem um tratamento sobre isso, que ele fala assim: o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então, ainda que você erre em determinados elementos da identificação da coisa ou da pessoa, mas for possível extrair quem você quer, você mantém o negócio jurídico como válido e vai atrás da real intenção do declarante, da pessoa que faz o negócio jurídico. Até então é muito rame-rame a matéria, não tem nada de inovação nos últimos 100 anos sobre isso. Mas aqui agora tem, que é o erro de direito. O erro de direito é algo muito complexo no ordenamento jurídico civil, principalmente. Houve uma alteração na lei da LIC, na Lei de Introdução ao Código Civil, que agora não se chama mais Lei de Introdução ao Código Civil, se chama Lei de não sei o que, das normas do direito brasileiro. Babaquice. Que, se não me falha a memória, alterou o artigo 23, criou o 23 da LIC, Limbid, e é um pouco nesse sentido, porque o que se estava vendo na prática, isso tem muita incidência no direito civil, você tem um arcabouço. O arcabouço jurídico brasileiro ele é muito extenso, ele é muito amplo. Obviamente tem uma questão preliminar, que é a seguinte: ninguém pode se escusar, ninguém pode alegar o desconhecimento de lei. Todo mundo conhece todas as leis. Isso é uma premissa, é uma presunção absoluta. Todo mundo conhece todas as leis. Então, o erro de direito, o erro do conhecimento do direito, é algo que não pode ser usado assim de forma impune, porque é uma premissa. Todo mundo conhece a lei. Mas eu volto. Acaba que a estrutura jurídica normativa ela é tão complexa que, principalmente em pequenos universos com muita regulamentação, previdência complementar e outros mercados muito normatizados, que você tem muitas normas, direito tributário também é assim, acabava que pessoas tinham mais, né, sem ir, mais interpretações da lei, interpretavam a lei de forma equivocada. E aí dava ensejo para você errar alegando erro de direito. É algo raro, é algo que não é tão coloquial assim, porque afinal de contas há uma premissa que todo mundo deve conhecer a lei, mas em questões complicadíssimas isso pode ser arguído. Isso é um fundamento. Está aqui no direito civil, está aqui no inciso 3º do 139, a matéria está aqui posta. É uma matéria bem interessante. A LIC, e aí a gente pode discutir isso em sala de aula, se não me falha a memória, é o 23 e 28, talvez? 23 da LIC, ele deixa isso um pouco mais claro, ele deixa que eu tenho que aplicar o direito, a norma, conhecendo aquelas regras daquele momento interpretativo. Eu não posso usar um outro panorama daqui do futuro, quando o mundo já é outro,
e achar que aquele panorama do futuro é o mesmo daqui, para não gerar um erro de direito. Esse talvez seja o grande ponto da matéria, é a compreensão do que é esse erro de direito. E aí, para começar a acabar a aula, eu falei que ia ser um vídeo curto, mas nem está tão curto, já tem 15 minutos. O código mais uma vez falha, porque esse código é uma merda, na verdade. O 138, ele é um artigo velho. E aí ele fala o seguinte: são anuláveis, é o primeiro artigo, né? São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. E aí é a grande discussão que se tem nesse artigo, porque esse artigo aqui foi chupado do código anterior, de 1916. E ele dizia que é o princípio da cognoscibilidade, você vai traçar uma linha média do homem médio. Então, obviamente, se o homem médio não percebe, aqui tem erro. Agora, se o cara for meio lelé, for meio burro, o direito não preserva os burros, então o burro que se foda. Tá certo isso, Arnaldo? Pode ter isso no direito civil estruturado como é o de 2002? E a resposta é óbvio que não. Você tem uma norma. Isso a gente já conversou muitas vezes em sala de aula, como o direito ele foi estruturado de um jeito, e aí você tem um valor que é a boa-fé objetiva, que é superior a tudo, mas algumas coisas não foram ajustadas. Aqui é um caso. Na verdade, por uma questão de boa-fé objetiva, não interessa que o cara seja burro. Se ele errou, ele tem proteção. Essa é a lógica do enunciado 12 do CJF. Isso é, não interessa que o erro seja excusável ou não, isso é irrelevante. Qualquer erro, seja excusável, seja inexcusável, seja para uma pessoa muito inteligente, seja para uma anta, tem erro. Volto, o 138 ele tinha no código anterior essa lógica do homem médio, pai de família. Isso já caiu, né? Agora você tem uma coisa muito superior que é boa-fé objetiva. Então, imagina, eu vejo um idiota andando na rua, pô, vou me dar bem nesse cara porque não pode ter alegação de erro. Claro que pode ter alegação de erro, é óbvio que pode. Mas é só, enfim, adaptar. O 140, ele fala do falso motivo. O que é um falso motivo? Negócios jurídicos no Brasil, eles não são necessariamente motivados. Para eu vender uma casa, para eu fazer uma doação, para eu alugar um imóvel, eu não preciso motivar. Basta eu vender, alugar, doar, qualquer coisa. Agora, se eu porventura motivar o negócio jurídico, eu dou para ele porque ele é um torcedor do Fluminense fanático e eu quero que o imóvel fique para ele. Perceba, a doação não precisa de motivação, mas eu quis motivar. Se eu motivei e eu errei na motivação, o que fala o 140? O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Então, eu dou para ele porque ele é torcedor do Fluminense. Não sei se isso é determinante. Eu acho que não seja, não. Acho que não. Mas eu dou para ele esse imóvel que foi do Preguinho, jogador do Fluminense, marcou o primeiro gol da seleção brasileira em 1907, eu acho, da seleção brasileira, era jogador do Fluminense, ele morava aqui, e então eu quero que aqui fique só uma linha de tricolores, então eu dou para ele esse imóvel do Fluminense, que aqui morava o Preguinho. Aí foi determinante para que eu doasse para ele. O cara, não sendo Fluminense, não faz sentido essa doação. Aqui eu tenho um falso motivo, aqui gera a anulação do negócio jurídico. Isso é o 140. 141 fala da transmissão errônea, que é exatamente a mensagem truncada, e é o exemplo do fax, né, que o cara que recebe a folha de fax dizendo não compre, mas aí ele recebe o fax escrito compre, porque a transmissão da mensagem foi feita de forma errada, de forma truncada. E aí diz o 141, a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos que a da declaração direta. O que é o meio interposto?
é esse meio que não é direto, como esse nosso aqui. Se bem que isso aqui também é um meio interposto, né? Porque eu poderia, tipo, falar, não, compre o jogado aí, vai, compra, entrega amanhã. Aí, compra o quê? O que você falou? O quê? Porque você não tem uma comunicação direta presencial. Você usa um meio interposto, no caso é o YouTube, o telefone, você usa a tecnologia, são meio interposto. É... E é isso. Eu tentei dar uma aula curta, foram 20 minutos. É, eu, é, a aula que vem eu continuo, tem muitos vícios para dar ainda, mas eu também tenho muitas aulas. Então eu estou tranquilo, também não preciso ficar fazendo grandes forçadas, principalmente numa pseudo semana de provas como é essa. Então, bom estudo, qualquer coisa tirem dúvidas. Aula no Zoom, terça no horário de sempre, quarta no horário de sempre.